Eu não acredito em autor que não tem entrega emocional. Como eu vou querer que o público se emocione com aquela cena se pra mim eu não me emocionei nada? Eu não vivo sem você, Carneirinho. Eu sempre fui fiel a você. Você é fiel por falta de oportunidade. Quem é que te quer? Eu imagino que essa adorável criança seja seu filho. A senhora tem cara de bruxa. É como eu sempre digo. Tudo que acontece de ruim na vida da gente é pra melhorar. Valci, você disse que não costuma planejar capítulo por capítulo e que a melhor palavra para definir o seu método de trabalho é caótico. Você, aliás, já disse que prefere ser caótico, né? E eu queria saber que caos é esse. Quando eu digo caótico, que eu acho que o autor ele tem que ter, aí depende muito da crença da palavra, ele tem que ter um contato com a sua própria alma. Você pode entender isso de uma forma junguiana, você vai ter um contato com a sua parte escura, com a sua parte desconhecida, ou você vai ter um lampejo divino, se você acredita que vem de algum outro lugar, mas tem alguma coisa que tem que acontecer que de repente cria vida dentro de você, para você passar essas vidas. Então, mas se você já tem a arquitetura pronta para receber aquela ideia, você vai saber desenvolvê-la. É essa que é a questão. O meu processo de criação seria o seguinte: eu escrevo o capítulo, aí os personagens estão muito vivos para mim, porque eu escrevo de noite, de madrugada. E o personagem, quando ele se torna bom, ele passa a falar com você, é quase como se fosse uma entidade espírita. Mas eu não estou falando de espiritismo, não. Ele simplesmente conversa com você, ele fala: eu não quero essa história, eu não quero esse final. E você não consegue escrever um final que o personagem não queira, né? Então, você passa a conviver com os personagens como se fossem amigos. Quando eu termino de escrever, eu estou com os personagens ainda conversando comigo. O que eu faço? Eu acendo um charuto, seja que horas for da madrugada, sento na poltrona, fumo o charuto durante 1h30, 2, tranquilamente, e penso no capítulo que eu escrevi e no que eu vou escrever. Então temos na plateia o Nadotti, que é meu colaborador, ele sabe que recebeu muitas vezes mensagem às 4 horas da manhã. Né? Por quê? Aí de repente às 4 da manhã eu falo: mas naquele capítulo eu escrevi uma coisa que não pode ser. Eu mando uma mensagem: olha, quando você pegar o capítulo, muda essa cena tal, assim, assim. Ou deixo buracos também no capítulo. Eu deixo muitos buracos para os colaboradores escreverem as cenas. Mas outra coisa, por exemplo, eu escrevo sempre muito a mais do que necessário. Então os capítulos têm cortes muito grandes que os colaboradores fazem. Por que eu gosto de escrever as cenas? Isso é uma coisa importante. Frequentemente as grandes ideias me surgem nos diálogos. Quando eu faço o diálogo. Por exemplo, a ideia do cegonho, que foi um sucesso em Etamundo Bom, ela surgiu numa única cena, num diálogo. E isso virou um tema da novela. Um tema que abrangeu quase a novela inteira, porque surgiu logo no começo. Mas não era uma coisa planejada, foi numa conversa de 2 personagens. Você disse pra eu que o Pipi vem da cegonha. Meu, eu nunca vi cegonha aqui. É que a cegonha voa depressa. Pode até ser, mas é porque você disse que todo homem tem o cegonho debaixo das carças. Eu sou moça sorteira, né? Eu nunca vi, mas que tem. Quando você faz uma trama de época, a época é um facilitador, digamos, para a dramaturgia ao oferecer algumas regras de comportamento, ou na verdade só muda o problema de lugar? Uma coisa que não é muito falada, eu fiz faculdade de História, só que eu não terminei.
E o que me fascinava sempre na faculdade de história, na história, era como as pessoas pensavam. Como as pessoas olhavam o mundo nas várias épocas. Então, quando eu escrevo ou no presente ou na história de época, a minha preocupação não é se vai ter o celular, se vai ter o sofá de 1940, mas é como as pessoas pensavam diante daqueles acontecimentos. Quando eu escrevi Gabriela, eu li um livro sobre a história do sexo no Brasil e lá tinha a expressão, hoje eu vou lhe usar. E eu peguei do livro, porque os homens falavam isso. E as mulheres falavam, meu marido não me usou ontem. então, isso é como as pessoas pensavam. A mulher se pensava como objeto de uso do marido, e o marido pensava na mulher como objeto de uso dele. Ele avisava. Por que não jantou comigo, dona Sinhazinha? Eu estou indisposta. Deite, eu vou lhe usar. O senhor não ouviu que eu estou indisposta? Mulher minha não fica indisposta e quando eu quero já sabe, deite. Hoje eu tô com vontade. Você veio do jornalismo passando para dramaturgia em teatro, depois literatura infanto-juvenil, e aí a televisão chega já num momento em que você já malhou bastante com o seu ofício. Agora, em relação à sua trajetória como jornalista e depois sua trajetória como dramaturgo, né? Queria saber um pouco onde essas coisas se entrelaçam, porque em novelas realistas, como Verdades Secretas ou Amor à Vida, né, essa relação volta a se estreitar? Eu sempre tive uma certa briga com o jornalismo, depois que eu virei autor, só autor, porque eu sempre dizia assim, não, o jornalista é aquele que pega a informação de fora e quer trazer para cá. E o autor é aquele que pega de dentro e põe para fora. Em Verdades Secretas, que você bem lembrou, foi quando o jornalista se juntou fortemente ao dramaturgo. Por quê? Porque eu tive a ideia, e eu já sabia da existência do Tabuque Rosa, de ouvir falar. Mas aí eu consegui cativar 2 donos de agência, levá-los para minha casa, oferecer café, pão de queijo, tudo isso. Olha que perigo. Para saber como funcionava o esquema de prostituição na agência de modelos. E aí eu sabia até a comissão que eles pegavam. Não esquecendo que no meu passado fui diretor da Vogue. Então é um mundo que eu transitava muito bem. Aí, depois que eu tinha tudo dentro de mim, aí é o que eu digo, você tem que introjetar, deixar a coisa ficar lá dentro. A história foi ganhando um outro espaço com as informações e tudo isso. Quer dizer, as informações foram se tornando atos dramáticos e se transformando numa história mesmo. Mas os dados que estavam lá eram reais. Então, essa tensão que eu tinha em relação ao jornalismo e ao autor acabou. Que bom. Um contribuiu com o outro. É importante para o escritor que ele faça muitas coisas, ele tem uma expansão de atividades, né? Como ser cada vez mais focado e melhor no que você faz, tendo o desejo de ser abrangente? Eu penso que nós vivemos uma era que quer especializar as pessoas, que chama de foco você só sabe fazer aquilo e muito bem, etc. E viver as várias experiências, eu acho que também tem a ver. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Eu fazia alguns anos atrás, eu tinha um amigo meu, juiz, que tinha um projeto na Cracolândia. E ele falou, você não quer ir conhecer a Cracolândia? A gente passou uma noite sexta-feira na Cracolândia, no meio ao horror e sem nenhuma proteção. Foi uma noite e tanto. Eu cheguei em casa, minha exaustão era tal que eu sentei e pensei que ia desmaiar e morrer. Porque era uma coisa, foi tremendo aquilo. Foi tremendo conviver com aquilo. Mas eu não tinha nenhum projeto. Eu só achei que era uma oportunidade de alguém me levar. A cena que eu queria que você comentasse é sobre Verdade Secreta,
da Grazi Massafera, ou seja, a Larissa, ela, daquele processo que ela se transforma numa cracuda, desculpa o termo, ela nunca tinha se visto no espelho. Só que quando ela se depara no espelho, ela realmente percebe que ela era uma cracuda, como a Fanny tivera falado para ela. É uma cena que eu escrevi com muito carinho, porque eu queria que ela tivesse um momento de tomada de consciência. E essa personagem era uma modelo, ela vivia como modelo e prostituta, mas uma prostituta desejada. E de repente ela olha para ela mesma e toma consciência de quem ela realmente é, de quem ela realmente se tornou. E esse é o momento que começa a virada dela. Tinha até uma fala que ela dizia, essa sou eu, mas que foi cortada porque não precisava. Na verdade, ao escrever essa frase, só quis dar a intenção do que realmente eu queria com a cena. Como agora com a Flávia Alessandra, a última cena dela, ela ia estar na solitária da cadeia, eu escrevi a cena, liguei para a Flávia e falei, olha, escrevi a última cena, mas eu quero que você se sinta à vontade. Para aí você se atirar, inventar, dentro do que está escrito. Por quê? Porque é uma grande cena, e é onde você não pode ficar presa a uma vírgula do texto. Isso aqui não é nenhum hotel de luxo, não. Comporte-se ou passará o resto da pena na solitária. Não! Não! Tire-me daqui! Tire-me daqui! Esse lugar não é pra mim! Não é pra mim! Não é pra mim! Tirem-me daqui! E você sabe quando o ator está inventando? Sei, eu sigo. Eu sigo, e já ocorreu de deixar uma atriz muda durante uma semana numa novela porque ela começou a colocar cacos. Ficou de castigo, né? Eu escrevi que era isso. E às vezes eu ponho mesmo no próprio roteiro. Por favor, pare de inventar, etc. Se continua inventando, eu corto o personagem. Porque ou faz o personagem... Já matei personagem que não falava texto. Não, porque na verdade, aí fica uma coisa sem sentido. O ator vai lá para inventar e falar o que der na cabeça dele. Então não precisa de mim. Mas não, tem uma coisa que tem que ser dita. E às vezes nisso, a informação principal que está lá não é falada. E às vezes era uma frase boba. Era só para dar uma fisgada para mais tarde uma coisa acontecer. A pessoa não fala... como que a outra ficou sabendo para comentar depois? Quebra o autor, né? Quebra o autor. O senhor pode começar o casamento, seu padre. O noivo está aqui. Quem disse que eu quero casar com esse mondrongo? Catarina, o traje não faz o monge. Case os pombinhos, padre, case. Eles se bicam, mas se amam. Me case logo de uma vez, vá. É assim que se fala, meu favinho de mel. Olha, escuta, com perdão da palavra, vocês vieram aqui para casar ou para brigar? Para casar, padre. Para casar. Acho importante falar como os clássicos estão presentes na sua forma de escrever. Fui até anotando algumas relações aqui, né? Quer dizer, Eta Mundo Bom foi inspirado em Voltaire. Né? Para escrever Século XVIII, fez sucesso hoje. Pois é, O Cravo e a Rosa, Shakespeare. Né? E Alma Gêmea, que foi um dos maiores sucessos da TV brasileira, era semelhante à estrutura dos romances ingleses do século XIX. Como é que você mistura os ingredientes dos clássicos com a dramaturgia contemporânea? Deixa eu falar uma coisa para você, que eu vou falar para qualquer autor aqui, vou dar uma dica. Enfim. Se você entrar numa biblioteca só com romances ingleses do século XIX, totalmente escura, andar, rodar e fizer assim, pegar um livro, ele dá uma novela atual. Os romances ingleses do século XIX são extremamente bem construídos como estruturas narrativas para novela, porque eles foram escritos como novela. Eles foram escritos como folhetins, né? A maior parte deles, pelo menos. Então, publicados capítulo a capítulo. Nós temos isso em alguns romances do Machado de Assis, que até não são tão elogiados como Dom Casmurro, mas são romances que são novelas, na verdade, porque tem
final de capítulo, tem... Só que, claro, a gente tem que escrever mais para novela de televisão, mas tem estruturas novelescas. A outra coisa, que é óbvio, para todo mundo que está estudando, todo mundo que trabalha no setor, é o seguinte, o público sempre quer o casal se beijando feliz no fim da novela. Só que se você fizer isso, vai escrever só chatice. Valcir, como é a sua escuta em tempos de redes sociais? Eu gosto muito mesmo de rede social, mas há duas coisas que eu aprendi. Primeiro, a rede social, ela ainda, pelo menos, não representa o público brasileiro na sua totalidade. Ela é muito intensa, tem os haters que querem falar mal de todo mundo, querem criticar tudo que você faz, e tem aquelas pessoas que criam grupos para insistir que um determinado casal termine. Mas termine junto. Mas aí eu tenho que olhar a minha antena. E a minha antena é conversar com o jornaleiro, é conversar com o padeiro, é comer um sanduíche, dar uma risada, conversar com um amigo, a mãe de um amigo. E aí descobri que, de repente, o que ela está torcendo é uma coisa completamente diferente. Ela só não se expressa. Quando eu falei que ia matar a Jerusa, e no final da novela, houve, assim, até de pessoas, assim, ligadas à emissora mesmo. Ai, meu Deus, não faz isso, não faz isso, que horror. Você vai matar a Jerusa. O público não vai querer. Eu falei, não, mas o público tem que acreditar em mim como autor. Ele tem que saber que eu sou capaz de matar um personagem, sim. Porque na próxima novela ele vai saber que eu posso matar um outro personagem. Eu, como autor, eu tenho que ser honesto e dizer ao público, eu posso te oferecer uma emoção que você não está esperando. Como é que você trabalha essa questão, tipo, deu branco, não sai e não consegue desenvolver? Porque quem trabalha com conteúdo, às vezes, trava, né? A situação de quem escreve uma novela é mais ou menos de um médico ginecologista que vai fazer um parto. Ele não pode dizer, hoje eu não posso fazer o parto porque deu branco. A criança não vai esperar mais 24 horas para nascer. Ela tem que nascer. Deu branco? Que pena. Continua.